Hoje, no meio cristão, é quase que comum e cultural a gente finalizar as nossas orações usando a frase em nome de Jesus. E eu preciso dizer uma coisa, e isso tem sido usado de forma incorreta na maioria das vezes. Virou quase que um bordão da igreja a gente finalizar as orações falando em nome de Jesus e usar isso para validar alguma coisa, tá? Eu preciso te explicar hoje por que muitas pessoas têm orado da forma correta e, consequentemente, não têm recebido aquilo que têm pedido a Deus. Eu vou te mostrar na Bíblia isso, tá? Vem comigo. João, capítulo 14, versículo 13, vai dizer dessa forma: E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Talvez o seu primeiro pensamento, após nós termos lido esse versículo, seja: mas como assim tudo que pedimos em nome de Jesus ele nos dá? Então por que as coisas que eu tenho pedido em nome de Jesus eu não tenho recebido? E eu quero te explicar isso com uma ilustração muito simples. Imagina que eu sou um rei e você que está me assistindo é um outro rei ou rainha, tá? E eu tenho uma mensagem para enviar para você. Então eu chamo um dos meus servos, escrevo uma mensagem, né, para ele e falo: ó, entrega lá para essa pessoa que está me assistindo, para esse rei, para essa rainha. Então o meu servo ele sai de cavalo e vai lá e chega diante de você e os seus servos falam assim: e essa mensagem aí, o que você tem aí, né? E esse meu servo ele fala assim: eu tenho uma mensagem em nome do Luan para esse rei ou para essa rainha. Então aquele servo permite o meu servo entrar, e quando ele chega diante de você, ele fala assim diz o Luan. Aí, bababá, papá. Então o que acontece? É nesse momento que esse servo está dando uma mensagem para você, no caso, ele está falando em meu nome, ou seja, ele está basicamente falando aquilo que saiu da minha boca, a saber das minhas ideias que eu escrevi. Esse é a ilustração perfeita. Muitas das vezes a gente não está recebendo as coisas de Deus e orando segundo a vontade dele, porque a gente tem mudado aquilo que saiu da boca do rei, a saber que Jesus pediria. Em resumo, a gente não recebe as coisas de Deus muitas das vezes porque a gente não está pedindo o que Jesus pediria. Em resumo, orar em nome de Jesus é basicamente orar como ele oraria. E qual que é a receita então para a gente orar da forma que ele oraria? Porque eu não sei como é que ele oraria, calma, é muito simples. A gente precisa entender que tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus e que tudo que ele fez foi por amor. Então, como é que você vai orar da forma correta, ou seja, em nome de Jesus? Basicamente, quando as suas orações terem como propósito amar e basicamente quando as suas orações terem como propósito a glória de Deus. Quando você junta essas duas coisas, você está orando em nome de Jesus. E aí é impossível Deus não fazer aquilo que você está orando, porque você vai estar orando a vontade de Jesus. Por isso que a gente não pode usar como bordão gospel essa questão de em nome de Jesus alguma coisa negativo. Orar em nome de Jesus é basicamente orar como ele oraria, como que se nós fôssemos entregar essa carta que Jesus escreveu e diante de Deus nós falássemos em nome de Jesus, porque seria basicamente as coisas que ele pediria também. Por isso que ele fala que o que nós pedimos em nome dele será feito. O livro de Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos para o nosso próprio deleite, que nós pedimos para o nosso próprio ego, as nossas vontades, e isso, na maioria das vezes, não é a vontade de Deus. Esse é o principal motivo de a gente não receber as coisas que nós pedimos, porque nós não oramos da forma correta em nome de Jesus. Pense nisso.